Bom dia a todos. Bom dia, matemáticos. Bom dia a todo mundo que está chegando. Bom dia, professor. Bom dia. Professor, Oi. uma pergunta. Hoje a gente vai corrigir o teste que você tinha passado na aula passada? Só se eu conseguir na segunda aula. Nessa primeira aula, eu já vou falar de ângulos. Aí, se sobrar um tempinho lá na segunda, a gente já corrige aqueles textos lá. Aí, se não der, vai segunda-feira. A gente deixa sempre aquela aula de segunda, para que a gente possa fazer essas correções. O teste que era para fazer era o antes da lição de casa do 457, né? Isso. Ai, tá. Aí, se não der tempo... Professor! Ô, professor! Oi? Calma aí. Você já passou a lição de casa da página 448? Não, lição de casa não. Nós ficamos só lá nos testes, por enquanto. Ah, Professor, tá bom? Essa semana a gente já começa a apostila nova? Oi? Essa semana a gente já começa a apostila nova? Então, nós estamos ainda num capítulo que não é o final. Eu vou tentar dar uma adiantada aqui para que vocês, na aula, façam esse capítulo aí de ângulos, tá bom? Entendeu. Professor. Oi? O senhor passou a página 447 para casa também? A gente só ficou nos testes lá de todas, né? Tanto do... A lição de casa ele ainda não passou. Isso. Professor, Oi? você passou a lição de casa da 457? Não, as lições de casa ainda não. Eu vou fechar aqui para nós começar. Então, tô fechando, gente. Fechei. Quem estava falando lá, então, bom dia, já agora oficial para todos. Eu vou dar uma passadinha sobre ângulos, tá? Para que a gente possa já terminar esse capítulo. Eu não sei se vai dar tempo de hoje, mas terminar até segunda-feira o capítulo sobre ângulos. E aí vocês vão se comunicando lá no chat, tá? Eu vou colocar o número da página que eu estou me referindo. É a página 460. Isso, página 460. Então, assim, ó, só um adendo para vocês. O que nós vamos falar rapidinho. Você tem um círculo, tá? Esse círculo aqui, nós costumamos falar e graduá-lo em 360 graus. Então, eu começo aqui de um ponto qualquer, eu sempre vou tentar começar aqui e vou dar um giro. Quando eu voltar para o mesmo ponto, formando uma circunferência, eu falo que eu caminhei 360 graus. Aqui, ó. Tá? E através dessa ideia, a gente vai tirar todas as ideias dentro desse círculo. Então, a gente pode quebrar em 4. Aí a gente divide 360 dividido por 4. Se você fizer aí na calculadora ou no papelzinho, você vai notar que cada gominho desse aqui tem 90. Então, 90, 180, 270 e 360, que são os principais aí que a gente vai usar. Principalmente esse aqui de 90, tá? Ele vai usar bastante. Então, 90 ele é obtido assim. Você pega 360, faz a cruz lá dentro da bolinha, divide por 4, aí 360 dividido por 4 dá 90, e aí você prova que cada gominho desse aqui tem um ângulo reto, chamado ângulo de 90 graus. Tá? Então, só para retomar o que nós estávamos discutindo, que não tem nada a ver com a aula, os exercícios lá do teste a gente vai corrigir, talvez não hoje, mas segunda-feira, tá? Vamos nos atentar aqui aos ângulos para que a gente possa já colocar o material para frente.
tá bom? Então, e essa é a ideia inicial que eu vou dar sobre ângulos, e a gente vai tentar dar uma olhadinha no primeiro exercício e resolvermos juntos. Então, já dá uma olhadinha no exercício da mesma página, tá? Então, eu vou fazer agora o exercício da 460. Dá uma olhadinha, todo mundo aí já preparado? Parece aquele negócio, eu não sei como que chama esse brinquedo. Eu vou tentar desenhá-lo aqui na lousa e ele girou esse negocinho. Eu já vi muita criança antigamente brincando com isso. Então ele pegou um negócio bem legal e agora ele vai começar a comparar esses ângulos com qualquer coisa, com relógio. Então ele pegou esse brinquedinho e fez ele girar algumas vezes, né? Ele pegou, girou e está perguntando o tipo de ângulo. Dá uma olhadinha quando ele fala na B. Eu vou desenhar B aqui para vocês. Então, exercício da página 460. Tá? O A, deixa eu fazer o A primeiro, vai fazer uma ordem aqui. É que o B ele girou naquele tanto, assim, ó. Deixa eu começar assim, ó, do jeito que ele fez. Presta atenção que ele não vai fazer numa ordem, porque não está escrito lá em ordem, tá? Eu vou tentar desenhar o brinquedinho. Ele é mais ou menos, ele faz um negócio assim, aí ele tem um giro assim. Nossa, aqui ficou muito estranho. Deixa eu apagar aqui. Ele faz um giro assim, e aí ele vira e faz um giro assim. Ficou horrível, mas dá para tentar acompanhar. Dá uma olhadinha na apostila, não olha para o meu desenho que está muito feio. E aí ele pinta o B, eu estou no B, tá? O B ele pinta aqui assim, ó. Por quê? Porque aqui é o inicial. Se eu dou uma girada, ele está falando que cada giro desse aqui corresponde a 20 milissegundos que ele está chamando. Eu vou chamar de 20. Então, ele pegou, girou até 20. Se ele viesse para cá, seria mais 20. Se ele viesse para cá, seria mais 20. Ou seja, cada gominho desse aqui ele está girando 20. Tá? Então, eu vou colocar B, é 20. 20. Ele chamou de milissegundos. Eu vou chamar de milho só. Tá? Milissegundos. Vocês coloquem em diferença. Então, assim, ele girou 20. A cada gominho que ele está girando, ele gira 20. Parece um reloginho, tá? Ele está parecendo um reloginho, só que um reloginho meio estranho. Aí, por coincidência, a gente vai ver a A, ele estaria girando assim, ó. A, vê que não está em ordem como está normalmente, né? A, B, C. Aqui está B primeiro porque foi o primeiro giro dele, tá? Vê que o meu negocinho aqui está meio estranho. Dá uma olhadinha, eu vou tentar desenhar com o maior carinho, mas não vai dar. Uma coisa meio estranha assim, aí ele pintou, a gente pintaria aqui, porque ele girou mais um pouquinho para cá, tá bom? E aí ele vai chamar isso aí de 30 milissegundos. Deixa eu colocar aqui, porque talvez aqui vocês não estão enxergando. Aqui, ó, 30. Vou chamar de mili só, tá? 30 milissegundos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Ficou melhor que o outro, né? Foi sorte, esse aqui foi sorte. Tá horrível esses desenhos, mas tudo bem. Não é um negócio bem trivial para desenhar, viu, galera? Aí a C ele deu uma pequena giradinha a mais. Eu vou tentar de novo, me ajudem aí. Confie no desenho. Eu vou desenhar melhor para ver se ele sai um pouquinho melhor. Aí ele vem assim, assim e assim. Nossa, agora piorou. Aí ele está desenhado aqui, assim, ó. Tá? Ele girou um gominho, 2 gominhos, 3 gominhos, tá? E aí ele vai chamar isso aí de 40 mili. Nossa, tá? Ou seja, cada gominho dele, ó, 20, 30, 40 mili. Ou seja, ele tá fazendo isso aí como se fosse um reloginho mesmo. Tá bem bonitinho. Só o professor que não tá conseguindo desenhar direito. E a D, ele tá... e a D ele passou um pouquinho. A D ele tem que fazer assim, ó.
faz um negócio assim, aí faz um negócio assim, e aí vem aqui e faz um negócio assim. Aí está desenhado, não, desculpa, aqui, na parte que eu errei, aqui desse lado. Aí ele vai chamar isso aí de 15 milissegundos. 15 milissegundos. Tá? E na realidade teria que estar um pouquinho menos, né? Esse aqui teria que estar um pouquinho mais. Eu vou colocar um pouquinho menos esse aqui, ó, para não ficar igual o A ou o B. Eu vou colocar um pouquinho para cá e desenhar ele aqui, ó. Tá? Ele está um pouquinho menos que esse, ó. Esse completou os 20, esse ainda está no 15. Ele está um pouquinho menos ele está um pouquinho mais para cima. Então, assim, a moral da história é assim, ele daqui a pouco ele vai estar induzindo a gente a brincar lá no relógio. E o relógio que é o mais legal, porque dá para desenhar a circunferência, bonitinha. E aí nós vamos daqui a pouquinho lá no exercício do relógio, para mostrar que o relógio, a matemática fez uma circunferência lá dentro, ela imagina uma circunferência, e a cada 5 minutos lá que corre no relógio, quem tiver um relógio aí, ou no computador, não digital, tá? O relógio de ponteiro. Quem tiver já no pulso, já dá uma olhada para ele. Quem não tiver, chama uma imagem do computador e fica olhando para o reloginho, porque daqui a pouco a gente vai debater com ele. E quem tiver um relógio ao vivo aí da mamãe ou do papai, já pede emprestado, porque fica legal olhar lá no mostrador do relógio. Tá bom? Então esse, galera, foi o exercício 1. Até esqueci de colocar aqui. Exercício 1, bem, uns desenhos bem loucos aí. Tá? Eu vou tentar, Davi. Eu vou tentar. É que eu vou falando aqui, eu não vou olhando para vocês aqui. A gente vai se empolgando na aula. Os desenhos aí estão bem loucos. Eu vou tentar liberar só 2, tá? Porque senão a gente fica... tudo bem, gente? Daqui a pouco eu tento lá, Davi. Daqui a pouco eu tento. Eu tento liberar o teu. A gente só vai passando, porque eu tenho que fazer o 2. Eu não esqueci de você não, Davi. Daqui a pouco eu tento te liberar. Tá bom? Acho que deu para desenhar. Acho que deu para pegar o jeitão. Tá? Eu vou apagar para que a gente possa fazer o 2. Que aí o 2 ele tem que comentar algumas coisas em relação à matemática. Continua na mesma página, tá? Então a gente continua na mesma página, só que agora no exercício 2, que está um pouquinho abaixo dos desenhos. Vou colocar aqui o 2, para a gente não esquecer. Tá bom? E ele pede para explicar algumas situações dentro de frações, tá? Eu só vou colocar a fraçãozinha que representa. Então, na situação B, então vou colocar assim, ó, a situação B, quando eu estou falando de situação B, eu estou falando lá do desenho do B, aquele primeiro desenho horrível que eu fiz aqui, tá? O primeiro desenho, se você quebrar aquele jogo em 3, são 3 gominhos. O primeiro desenho ele aparece no primeiro gominho. Então eu vou chamar isso aí de 1/3. Eu vou chamar de 1/3 de um giro completo. Chama de uma volta. É que ali tem giro, né? Então, assim, aquele nosso brinquedinho, se vocês acompanharem lá, tem 3 gominhos. Então, é o 3 daqui. É esse 3 aqui. Aí, ele girou um gominho. Tá aqui. É o que lá a professora falava. Divide o chocolate em 3. Quebra 3 partes. Aí, o desenho lá quebrou. Então, ele pegou uma das partes obtidas. Então, é 1/3. Isso vocês sabem tranquilamente. Tá? A situação C... Eu vou escrever assim, a situação C, agora é o C, tá? A situação C corresponde a 2/3 desse giro completo. Vou colocar aqui de um giro. Tá? De novo, ele pegou 2 gominhos de uma parte que estava dividida em 3. E a situação D corresponde a 1/4.
tá? Essa aqui é legal para circunferência. Quando nós estivermos lá na circunferência, dividir uma circunferência em 4 partes é procurar o ângulo de 90 graus. Aquele ângulo que todo mundo gosta, que fica uma coisa retinha assim, ó. Tá? Deixa eu tentar fazer aqui com o dedinho a caneta. Isso aqui é 1/4 de uma circunferência. Esse é legal para estudar triângulo, retângulo, estudar circunferência, tá? E enquanto vocês vão copiando ali, eu vou tentar, eu prometi para o Davi, eu vou tentar achar, acho que eu achei. Davi, vê se liberou o seu aí. Eu liberei. Bom dia, Davizinho. Eu não entendi. Bom dia. Eu não entendi a 1. A primeira que nós fizemos lá? Sim, eu não entendi. Então, a gente desenhou, é que a gente não fez em ordem por causa do enunciado lá. Então, você dá uma olhadinha, eu vou acompanhar aqui contigo enquanto o pessoal copia. Dá uma olhadinha na ala da primeira, Davi. Ele pede 30 milissegundos lá, como a palavra é um ângulo, é um tempo bem pequenininho. Então, eu não consegui colocar na primeira porque o 30 vem depois do 20. Então, dá uma olhadinha na B. A B ele pede 20 milissegundos. Então, ele só deu um girinho. A cada gominho daquele ali equivale a 10. Então, ele estava 10, aí ele veio para o 20. No A, ele foi para o 30. Aí, depois, ele foi para o 40. E aí, depois, ele girou e voltou para o 15 lá do outro lado. Eu não entendi ainda. É que aquela pecinha está girando. Então, na primeira que eu fiz lá na B, ele girou 20, porque ele está no primeiro gominho dele. É 10 mais 10, é 20. Ele acumulou mais 10. Porque inicialmente ele estava lá no primeiro. E aí, quando ele girou para cá, ele veio para o 20. Você pode perceber que ele vai girando, a cada gominho dele, ele vai girando 10. E quando ele para no meio, ele só está girando 5. Por isso que o último foi 15. Que é 10 mais 5. Tá? É porque aquele negocinho que é dividido em 3, ele não fica muito claro. Vai ficar um pouquinho mais claro quando ele for pro relógio. O relógio fica legal porque ele é bem divididinho mesmo. Sim, mas como que você chegou no resultado da 2? Na 2 é porque esse 1/3, olha aqui para a nossa lousa, aqui que é sua aqui também agora. Esse 1/3 da situação da B significa que aquele brinquedinho tem 3 gominhos, não tem? Sim. Aí, quando ele fala 1/3, significa que ele está no primeiro gominho dos 3. Ele deu um giro só. Aqui ele deu 2 em 3. Esse é o mais difícil, porque ele girou, aí eu dividi ele em 4, e ele pegou só um gominho de 4. Porque aqui ele está nos 15. Porque 15 vezes 4 dá 60, que seria 1 hora. Então, aqui que ele está legal. Aqui está bem trivial. Esse que está legal porque ele é 15 minutos. E 15 minutos é 1/4 de hora. Sim. Tá bom? Tá, valeu, Davi. Valeu. Gêmeas, daqui a pouco eu tento aí. Eu vou tentar liberar 2 por aula, só que senão a gente não anda. Bom, acho que vocês copiaram. Daqui a pouco eu vou liberar o áudio da Gêmeas. Eu quero que vocês dêem uma olhadinha no próximo exercício da 461. Então, agora eu estou na página 461. Calma aí, Gêmeas, que daqui a pouco eu libero aí para vocês. Vamos tentar fazer o exercício 1 dos relógios. Tá bom? Ali quem não entendeu lá o brinquedinho, ixi,